Deputado, falávamos aqui no intervalo sobre um projeto do senhor que foi aprovado, que mudou e facilitou a lei de adoção no Brasil. O senhor podia explicar para a gente o que mudou, o que o seu projeto facilitou na vida das pessoas que podem agora adotar crianças? A gente tem tanta criança na rua, é preciso fazer essa adoção, né? Tanta criança precisando de um lar. Como é, o que mudou, o que está mais fácil hoje para quem deseja adotar uma criança? Posso sim, Denise. E, aliás, é um projeto que me orgulha muito de ter feito, porque ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. É um projeto, o Brasil, ele, antes da nova lei da adoção, ele não tinha uma regra que você seguisse, que os magistrados seguissem em todos os estados brasileiros, ou seja, cada magistrado administrava de alguma forma a adoção. E isso abria, inclusive, como a gente já viu em várias ocasiões na televisão, para a marginalidade da adoção, ou seja, a compra da adoção. A gente criou critérios, ou seja, de filas, ou seja, de pessoas que querem adotar, quem quer adotar, e a gente começou a criar, por exemplo, abriu no Brasil a realidade de você poder fazer adoção para estrangeiros, desde que você tenha uma criança, que ela não tenha um brasileiro que queira adotá-la, a gente abre para a adoção de estrangeiros. O que é que acontecia anteriormente? Você muitas vezes, hoje você tem muitas famílias querendo adotar, muitas crianças para serem adotadas e essa equação não fechava. E eu explico por quê. Na verdade, as famílias sempre queriam adotar até uma idade limite de 5, 6, 7 anos, 8 anos, que é a criancinha mais nova. Então, o que acontecia, Denise? O processo, muitas vezes, de uma adoção durava 4, 5 anos. A criança que tinha começado a entrar com um processo, por exemplo, com 4 anos, durava 5 anos, ela já estava com 9, a família não queria mais. Então, a gente começou a criar critérios. Primeiro, de instituir o poder de pai. Então, a gente, o juiz, a gente facilitou enormemente. Você cria, desde que o juiz tenha a segurança que ele está fazendo a destituição em virtude de uma condição que está realmente incontrolável, ele tem essa autoridade para assim o fazer e se responsabiliza por isso. É óbvio, você tem um magistrado que está concursado, qualificado e preparado para fazer isso. Então, a gente começou a dar prazos, nós definimos prazos também para as decisões dos magistrados. Então, os resultados são enormes. A gente tem, apesar da pandemia, onde se parou tudo no Brasil, mas os dados que a gente tem hoje do CNJ é que se evoluiu muito. E o que é mais gratificante, você teve um aumento de mais de 50% das crianças que tinham algum tipo de deficiência, né? E agora começam, essas criancinhas agora estão sendo adotadas. Então, os irmãos era outro grave problema. Quando você tinha, a gente começou a dar a condição de que você adotasse irmãos, ou seja, e dar prioridade para quem quisesse adotar irmãos, para não tirar esses irmãos do convívio.